Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cristo ontem, hoje e sempre. Vivo, ressuscitado, Ele está entre nós na força do seu Espírito que nos conduz ao Pai. Dileto e amado ouvinte, abençoado domingo para você e sua família. Que a Eucaristia deste domingo te faça mais forte ainda na fé, na esperança e na caridade, nesse caminho da santidade que nos faz realmente satisfeitos, felizes interiormente, pois cada vez que caminhamos em profundidade com Jesus ressuscitado, nós vamos nos distanciando daquilo que nos fere, daquilo que nos marca para o mundo do pecado, pois a graça de Deus, ela nos faz realmente diferentes no amor de Deus. Que a Santa Missa, que a Santa Comunhão, que a força da palavra que você vai ouvir hoje na igreja, te ajude a ter uma semana na luz. Dando sequência à meditação de ontem sobre a calúnia, a difamação, horrível vício e irmã da calúnia, reina hoje em todas as classes sociais. Essa maldita paixão que abriga muitas outras tão graves e abomináveis quanto ela, age desenfreadamente. Calúnia e difamação encontram-se em palavras, escritos, lares, graças e até na boca das crianças. Um estrago terrível causa no mundo espiritual, assim como no mundo dos teatros e dos bailes. Existem em todas as classes sociais e seu veneno chega a invadir até o recinto sagrado do matrimônio, sacramento santo, instituído por Deus e protegido pela Igreja. Pouco importa a calúnia e a difamação penetrar no matrimônio e semear discórdias, dúvidas, lá onde deveriam sempre reinar a paz e a santa harmonia. Desgraçado é aquele que por vingança, perversidade ou malícia machuca a honra do lar, com a vil calúnia e a cruel difamação. Eu o prometo, seu castigo será muito grande, e minha justiça será terrível sobre quem desonrar um inocente. A calúnia e a difamação são mais que vícios, são a explosão estridente de vícios e paixões sufocadas. Seu remédio é tão árduo, seu perdão é tão difícil. Porém, a alma que, arrependida e dolorosamente contrita, se humilha, chore sua culpa e use de todos os meios para repará-las, alcançará o perdão, ainda que tenha de expiar depois da morte e ainda durante sua vida, pecado tão grave. Esse pecado é daqueles que geralmente castigo também em vida. Já neste mundo, eu faço sentir o peso da minha justiça ofendida sobre o coração que se mancha com um crime tão nefando e terrível. A murmuração é o caminho que leva à difamação e à calúnia. Que as almas se detenham-se e, se não quiserem, precipitar-se no abismo aterrador. Que fujam da murmuração como do mal mais contagioso e se abrigue dentro dos sólidos muros de uma inquebrantável caridade. Oh, se almas agissem assim, quantos pecados evitar-se-iam e quantas almas perderia o demônio. Calúnia e difamação, armas preferidas por Satanás, perderia o seu vigor ao esbarrar na pacífica e calma caridade cristã. A base ou fundamento da religião católica firma-se na caridade, ou seja, no amor a Deus e ao próximo. Onde não há essa caridade, não há cristianismo. O homem não é digno do título de cristão se não pratica a caridade. Então, prezado ouvinte, muito interessante
e profundo esse caminho proposto aqui no Tratado Prático das Virtudes e dos Vícios da Beata Conchita, pois a superação dessas misérias, dentre elas a calúnia, da qual nós estamos encerrando agora essa meditação, precisa ter a força e o alicerce da caridade, que é o supremo dom, a suprema virtude, a caridade e o amor. Vamos imaginar hoje o mundo das mídias sociais, onde as calúnias são tremendamente divulgadas, onde as pessoas murmuram, onde enervaduras virtuais tornam-se caminhos de tantos vícios e misérias que estragam terrivelmente o coração das crianças, dos adolescentes, dos jovens, dos adultos e até mesmo de idosos. Nós precisamos ser comedidos naquilo que nós devemos viver, que é uma vida mais sóbria, uma vida que respeita o próximo, uma vida que não adere a esses caminhos de vícios que acharcam a caridade de Cristo em nossas almas. Ser cristão não é algo impossível, embora seja um tanto difícil, pois exige a vivência do bom cristão um treinamento da vontade. A nossa vontade, essa força interior que Deus nos fez assim com ela, deve entrar em ação sempre que acender a lâmpada amarela de que está avizinhando-se de nós a prática de um vício. A gente precisa entrar em ação com a renúncia, com a oração, com a prática da caridade, com o voltar a Deus e o desprezo por tudo aquilo que é vil, que não pertence à vontade de Jesus. Mas como eu vou saber se essa realidade está entrando na minha vida? Veja se o que você está pensando, o que você está planejando, o que você está fazendo agrada a Cristo e a Nossa Senhora. É só pensar. Isso é tão simples. Desde a roupa que a gente usa, a maneira como nós nos apresentamos, se a gente pergunta: Senhor, o Senhor quer que eu ande assim? Essa indumentária que eu vou usar te agrada? Favorece a caridade? Favorece a pureza? Favorece a santidade? É claro, prezado ouvinte, que isso que eu estou falando aqui para muitas pessoas, inclusive sacerdotes, que estão nesta linha do relativismo, isso não passa de balela e de besteiras. Quantas críticas eu tenho recebido a respeito da leitura desse livro, mas eu não vou parar. Eu fiz um propósito de lê-lo com vocês até o fim. Nós já estamos passando da metade do livro, pois nós precisamos escutar isso. A nova ordem mundial, o mundo do pecado, esse chiqueiro do atraso espiritual que está entrando no mundo e na igreja, não quer que nós meditemos a prática cristã como ela deve. Prática cristã não é você viver sob o elixir de uma vaidade e de bobagens. Não. A prática cristã exige de nós sacrifícios, inclusive carregar a cruz. Se nós não nos colocamos dentro de uma radicalidade por Jesus, eu não sei onde nós vamos parar. Deus não quer católicos frouxos, porque essa gente morna, Deus vomita, como diz no Apocalipse. Sejamos firmes, não tenhamos medo de dizer: eu sou católico e quero ser católico para valer. Quero voltar a esses valores conservadores da nossa fé, na liturgia, na prática da caridade, na vivência comunitária na paróquia. Nós não vamos ceder a esse relativismo, a esse catolicismo frouxo que não nos ajuda a enfrentar a vida como Cristo quer que a enfrentemos. Portanto, joelhos dobrados, corações voltados a Deus, adoração ao Santíssimo, confissão, rosário
vivência das virtudes, esse é o caminho que traz a verdadeira eudemonia, a verdadeira felicidade ao nosso coração, e não as coisas do mundo. Compartilho com você a aclamação ao Evangelho deste domingo, João 10, 27. Minhas ovelhas escutam minha voz, então elas a escutar. Eu conheço então minhas ovelhas que me seguem comigo a caminhar. Esse versículo nos lembra aquilo que Jesus diz: minhas ovelhas me escutam e seguem a minha voz. Esse capítulo 10 de João é maravilhoso. É o capítulo do bom pastor. Nós somos ovelhas de Cristo. E o nosso ouvido interior, ele deve estar aberto a Cristo, às moções do Espírito Santo que Jesus mandou para nós, dele e do Pai. Do coração eterno do Pai e do coração eterno do Filho, brota esta ação do Espírito Santo em nós, que nos edifica, que nos purifica, que nos garante a docilidade aos seus ensinamentos. Nós somos católicos e, como tais, devemos entender que a nossa vida não pertence a nós. O nosso querer, a nossa liberdade não é fazer o que quer, mas é fazer aquilo que Deus quer. E o que Deus quer para nós não é injustiça, não é peso, não é opressão, não é acorrentamento, mas é liberdade interior. Ser cristão é possuir essa liberdade interior. Daí que Jesus fala que os simples são mais agraciados com essas bênçãos do que aqueles que são doutos, entendidos, que conhecem muito, que têm muito dinheiro, que têm muita fama e que vive com o coração apegado a essas coisas passageiras. Nós queremos ser de Cristo, porque Cristo é de Deus e nós queremos ir a Deus. Senhor nosso Deus, Pai das misericórdias eternas, eu quero te louvar, Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus. E do Senhor nós recebemos a força do Espírito para levarmos adiante o teu projeto de igreja missionária, de igreja que santifica. Senhor, alimente a nossa missão, abençoe todos os eventos da nossa diocese que estão acontecendo neste final de semana, dos jovens, da catequese, dos casais, dos grupos, dos movimentos. Abençoe os sacerdotes que estão à frente desses trabalhos e todas as pessoas envolvidas nesse processo de evangelização, aqui na diocese e também em toda a nossa igreja. Abençoa, Senhor, o ouvinte deste programa, com a graça da santidade. Amém. O bom Deus Todo-Poderoso abençoa seu coração, o coração da sua família, e te dê um domingo na paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus quiser. Já adianto que o programa Oração da Manhã nesta semana, agora de segunda a domingo, vai ser sobre o 10º Encontro Mundial das Famílias em Roma com o Papa. Nós vamos abordar temas ligados à família e depois a gente retoma novamente o tratado das virtudes e dos vícios da Beata Conchita. Tenha você um abençoado dia.